O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista. Meu nome é Graça Costa, eu sou professora municipal da cidade de Quixadá, do Ceará. Sou formada em... tenho dois cursos, né? Fiz dois cursos. Fiz um curso de licenciatura curta em ciências, e depois que eu entrei no movimento sindical, senti a necessidade de fazer um curso de história. Aí depois fiz especialização nessa área de gênero, da equidade de gênero e remuneração do serviço público, e estou finalizando o mestrado nesse momento. Tenho duas filhas, a Grenda e a Gerda. Grenda é cineasta e a Gerda é design. E nesse processo todo, uma das questões de maior desafio que eu enfrentei na minha vida de militância foi acompanhar o crescimento das minhas filhas à distância, né? Com muita presença, é verdade, com muita potência, muita preocupação, mas foi um grande desafio. E acredito que muitas mulheres passam por esse perrengue. Mas depois, quando eu tinha muitos problemas com isso, mas depois minhas filhas pediram para me deixar de falar sobre esse assunto e disseram que a minha ausência física em casa também ajudou elas a crescerem, a se empoderarem muito mais rápido. E eu fiquei super feliz com isso, mas eu gosto sempre de falar sobre esse assunto para que outras mulheres também não se sintam tão culpadas por fazer a militância. Eu também sou militante do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sou filiada desde 85, e nesse período legislativo agora eu estou como deputada federal suplente do PT do Ceará. Gosto muito de dizer dessa forma também, porque as pessoas sempre dizem que eu sou suplente de deputada. Eu digo ao contrário, eu sou deputada federal suplente, que eu acho que é uma forma também de engajar, de encorajar, e da gente se colocar no poder, porque independente de eu assumir ou não, o meu currículo, a minha história, eu sou deputada federal. É, que isso também é bastante importante para nós mulheres que estamos todo dia lutando, né, por um cantinho. E no movimento sindical, eu participei das três esferas, né? Então fui presidenta, fui tesoureira e fui presidenta do Sindicato de Servidores Municipais de Quixadá.
Ibaretama, Nabuí, Xoró e Bicuitinga. É um sindicato de base ampliada, tem 5 municípios. Depois eu fui também tesoureira e em seguida fui presidenta da Federação dos Municipais do Ceará. E em 2000 fui ajudar a construir a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Brasil, a Confetam, onde eu também ocupei o cargo de tesoureira e em seguida de presidenta. E atualmente eu estou na Executiva Nacional da CUT. Ou seja, vocês estão ouvindo, conversando com uma pessoa, uma mulher que esteve no poder nessa questão sindical, sempre em cargos importantes, enfim. Eu particularmente não fui base, não deu tempo. Eu já entrei na Associação dos Professores Municipais do Interior do Ceará, Promice, lá em 87, e depois construímos os sindicatos de servidores municipais. Nós fundamos o Sindicato de Quixadá logo em seguida a promulgação da Constituição Federal, que foi em outubro, e nós conseguimos ali construir o Sindicato de Quixadá no dia 6 de janeiro de 89. Depois eu saí no Ceará, ajudando a criar outros sindicatos, eu e outros companheiros e companheiras, enfim, ajudou muito essa formação minha, a minha passagem também pela Pastoral da Juventude, do Meio Popular, PJMP, e depois também as SEBs, que foi um momento de formação política que eu sempre coloco que essa diferença de você ser militante e ser direção, né? Às vezes nem militante, é direção, você entra direto no cargo e etc. Sem ter tido um momento anterior. Na minha formação política, eu tive isso. Eu passei pela muitas palestras, muita discussão com sociólogo, com economistas e tal, nos encontros da Pastoral da Juventude. E, ao mesmo tempo, fazendo ali o movimento sindical acontecer. Quero fazer um histórico rápido da minha aproximação com esse tema, né? Já faz bastante tempo e quando eu estava na presidência da Federação de Servidores Municipais do Ceará, nós fizemos um contato com a Internacional de Serviços Públicos, que é um sindicato mundial, que está organizado em 148 países, e nós filiamos a Federação, a Internacional do Serviço Público, na ISP. E naquele momento, no início dos anos 2000, no final dos anos 90 para os anos 2000, nós tivemos a oportunidade de participar da direção da Internacional. Eu fiquei por 6 anos como suplente do Comitê Mundial de Mulheres da ISP. E quando eu cheguei, eu fiquei deslumbrada com o primeiro congresso que eu fui, o primeiro evento, onde a ISP já estava quase ali comemorando quase 100 anos de organização e tinha já uma discussão muito forte dessa questão da igualdade entre homens e mulheres no serviço público. E eu desconhecia totalmente. Então, a partir daí, foi lançada uma campanha mundial, né, pela igualdade de gênero e remuneração no serviço público, e nós abraçamos a campanha no Brasil, e na discussão que nós fizemos, nós decidimos fazer uma pesquisa no Brasil. Será que existe mesmo essa diferença de remuneração entre homens e mulheres? Será que existe mesmo essa desigualdade? Porque o que nós temos? Nós temos o conceito que no serviço público você entra por concurso público. Portanto, tanto homem como mulher têm as mesmas oportunidades e entram, e a partir daí segue sua carreira. Isso é uma verdade. Mas aí antecede. Na hora de você
entrar, para você se inscrever, já tem aí uma diferença que já é a consequência dessa divisão sexual do trabalho que existe, que nem todas as mulheres, nem todas conseguem perceber isso, que as mulheres estão para os cuidados, para as profissões que são ditas femininas, e que os homens estão para aquelas profissões mais arrojadas, mais potentes e mais bem remuneradas, a gente sabe disso, né? Então, ali na entrada, a gente já tem problemas. Depois de muito debate nesse assunto, por exemplo, em Quixadá, nós fomos verificar que na hora do concurso público, por exemplo, que aconteceu na época que a gente estava fazendo esse trabalho de pesquisa, não se inscreveu nenhuma mulher para motorista. E a gente vai questionar por que que não teve nenhuma inscrição. Ah, não tem mulher, porque nenhuma mulher quis se inscrever. Mas não é assim, não quis se inscrever. É porque aquela profissão de motorista, ela é relacionada com os homens, com o homem, que é quem tinha a liberdade de dirigir no passado, o direito de dirigir, enfim. Então, até na hora de você fazer essa análise de quem se inscreve, como se inscreve, você já percebe a diferença ali. Então, nós fizemos uma pesquisa no Brasil, a ISP bancou financeiramente, nós fizemos uma pesquisa onde constatou que realmente tinha diferença, que em alguns estados, quando a gente desceu para os municipais, para os estados, tinha estados que tinham uma diferença de até 30% entre os salários, entre a remuneração das mulheres e dos homens. Então, por exemplo, o Ceará tinha isso, quase 30% de diferença. O homem ganhava mais do que as mulheres, mesmo tendo entrado no concurso público, mesmo tendo tido essa aspa, mesma oportunidade. Mas para ficar bem mais claro, é importante a gente saber que a gente está falando de remuneração. O salário base, é aquele que você entrou no concurso, tá aquele salário ali. Depois, ao longo da sua carreira, você vai acumulando outras questões. Você tem a remuneração, é a composição de tudo que você ganha, o salário base, mais as gratificações, mais os benefícios, dependendo de onde você estiver. Por exemplo, na prefeitura de Quixadá, nós temos, além do salário base, nós temos quinquênio, que é 5% de cada 5 anos. Aí, quando você tem 20 anos, aí você já acumula ali 20%. Você tem uma sexta parte, quando você completa 25 anos de trabalho, você passa a receber um sexto do seu salário a mais no seu contra-cheque, né? Então, quando você junta isso, essas coisas, tem pessoas que têm insalubridade, periculosidade, dependendo de onde trabalha. Então, o conjunto disso é o que a gente chama de remuneração, que é para poder ficar muito claro para nós aqui. Então, quando a gente entra no serviço público, a gente entra com salário igual. Mas quando à medida que o tempo passa, as mulheres caminham de forma mais lenta, digamos assim. Passa por um funil. Aí nós vamos cair numa outra questão, que é esse conceito, né, da separação dos cargos, que, para ser bem simples, tem uma separação, os cargos que são para as mulheres e os cargos que são para os homens. Então, aí é a tal da divisão sexual do trabalho, que a gente chama. Para que todas compreendam, é isso, é uma separação que é histórica e que vem desde os primórdios, em que a mulher ela tem a obrigação de fazer tudo isso que a gente faz, que a gente tem que trabalhar, tem que receber o salário da gente, mas em compensação, quando chega em casa, tem que lavar, tem que passar, tem que criar os filhos,
tem que fazer tudo, levar menino para a escola, trazer, cuida de tudo, cuida da educação, da família, e depois, num certo período, as mulheres também vão cuidar dos seus mais velhos, né? Dos seus idosos e idosas. Então, é uma cuidadora, a mulher é considerada uma cuidadora. E os homens se sentem, né? Naquela tranquilidade deles de que tudo e as mulheres sabem mais. Ah, faz aqui porque você tem mais jeito para isso. Não é ter mais jeito, não. Isso é exploração mesmo. O que a gente precisa compreender é que numa sociedade democrática, que é o caso do Brasil, que tem uma democracia instalada com vários tormentos, é verdade, principalmente agora nesse momento conjuntural, nesse último período que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós estamos numa sociedade democrática. Não se admite que numa sociedade democrática as pessoas sejam tratadas de forma diferenciadas, diferente, com uma coisa assim cruel, porque chega a ser cruel a forma como as mulheres são tratadas, como nós somos tratadas na sociedade, no trabalho. Assim, nós temos uma campanha na CUT que já tem, assim, acho que quase 20 anos de campanha. A gente sempre repete, vez ou outra a gente volta com ela novamente, que é a gente querer a igualdade na vida, no trabalho e no movimento sindical. Porque quando a gente desce também para discutir o movimento sindical, o movimento sindical é o espelho da sociedade que nós estamos vivendo. Então, ele também, apesar de muitas lutas, ele também tem muitos reflexos, tem muitas coisas dessa sociedade desigual. Mas acho que é muito importante a gente ter essa compreensão. Por que que as mulheres estão tudo indo para ser professora, um exemplo, né? E os homens vão para ser engenheiros. O salário das mulheres é bem menor do que o salário dos homens nessas duas profissões. Então, nós precisamos compreender, não é natural, não é natural. Isso é uma coisa imposta, que vem se, né, ao longo dos tempos, das eras, a mulher ainda continua sendo muito explorada. Hoje a aula foi sobre equidade de gênero e remuneração no serviço público, com Graça Costa, sindicalista.